Salut Mariana! Alors, temos hoje a nossa live com a Daniela. Eu vou esperar ela conectar aqui para ela se apresentar para vocês. Então, já tô chegando aqui, já tô dizendo boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bienvenue. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a maneira como a gente se relaciona com as línguas. A Daniela, ela é doutoranda pela PUC nesse assunto. Vamos esperar ela chegar aqui. Ahá, chegou nossa doutoranda. Vou chamar a Daniela aqui, gente, para ela se apresentar para vocês. Vou chamar aqui, Daniela. Ahá, bonsoir. Olá! Cucu. Boa noite! Seja bem-vinda, bienvenue, chérie. Messi! E aí, como estão? Como você está? Então, estou bem, estou assim ainda agitada, porque acabei de sair de uma aula aqui do clube. Eu tinha pensado que teve essa questão do horário, porque eu sabia que ia sair correndo de lá para chegar aqui. Mas deu certo para a gente fazer esse horário que é legal da noite. Como é que está a nossa pauta, Daniela? Começamos com... Deixa eu ajeitar aqui. Vamos nos apresentar, né? Acho que tem bastante gente que não te conhece e não me Prontinho. conhece. Então, eu começo me apresentando. Sim, por favor. Então, meu nome é Janete, sou professora de francês. O meu projeto atual, onde eu estou dedicando mais energia nesse momento, é o Club Cosmopolite. E nesse clube a gente aprende francês, a gente troca experiência, a gente prepara para exame. Então é um espaço, é realmente uma comunidade internacional francófona de partilha de conhecimento, de experiência, de tudo. Então, basicamente, do meu lado é isso. E você, Daniela, se apresenta aí pra gente. Sim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Eu sou doutoranda e mestre em Linguística Aplicada pela PUC. Sou educadora, venho desenvolvendo trabalho na área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira e também estudos a respeito da constituição da identidade nas relações entre línguas e culturas. E sou autora do livro Quem Sou Eu Entre Línguas? Identidade, Intercâmbio e Complexidade em Cena. Tem um exemplar aqui, vou mostrar para vocês. Que Quem não legal. conhece ainda, conheça. Maravilhoso. Maravilhoso. E a Daniela, quando a gente conversou, eu achei o tema dela super importante, porque ela fala da relação de você usar a língua como uma ferramenta de autoconhecimento, não é, Daniela? Exatamente, exatamente. Então, como a gente pensa todo esse campo, né? Da língua, nossa língua materna, nossa língua estrangeira, vem os projetos da vida, os desafios, e nos pedem a nos inserirmos nesse mundo planetário, esse mundo que fala várias línguas, que tem várias culturas, e a gente não pode se restringir a apenas uma, né? Eu até entrei em contato com a Janete, conheci ela pelo Instagram. Por causa do doutorado, eu estou nesse desafio de aprender o francês, e aí conheci ela e trocamos muitas ideias, temos muitas afinidades. Verdade. E desenvolveu bem a nossa sintonia nesse momento. Sim, Então, nada é por acaso, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Isso é da vida, né? Quem não se regenera, degenera. verdade. É isso. E a ideia aqui com a Daniela hoje é a gente fazer um exercício, que ela chama de um exercício sistema, que ela vai explicar para vocês. Obrigada, Mariana. A Mariana está no clube já, é aluna do clube, Fabiano. A gente estava fazendo aula agora há pouco, eles estão entrando aqui agora. A outra que está entrando aqui, deixa eu ver. Já vi uns conhecidos também. Olha a gente da constelação aí. Opa, Sérgio foi meu aluno. Um beijo grande, Cláudia, uma querida irmã do meu noivo, colega também do curso de constelação. Legal. Cadê? A Pati. Beijo grande, pessoal. Estou muito feliz que vocês estejam aqui.
Então, aí, assim, eu acho que a Daniela, ela tem muito para acrescentar para a gente, porque as coisas, elas não são só uma sua relação com a língua não é só você pegar uma gramática e comer um monte de exercício e achar que é só isso, né? Não é só isso. Tem toda uma questão psicológica mesmo, de sentimentos, né? Por que você escolheu essa língua e para que ela serve na sua vida? E às vezes a gente escolhe coisas até sem saber. Você pensa que não escolhe, mas escolhe. Então, eu acho que a grande sacada do trabalho da Dani é muito mais de se alguém tem muito empecilho com uma língua ou está travado em alguma parte do processo, às vezes não é uma questão puramente, como diz, né? De cognição, de questão de inteligência, de associação de ideias. Às vezes não é isso. Você é uma pessoa que é super inteligente, que tem um doutorado, mas que por algum motivo estuda a língua e o negócio não entra. E você diz, mas é uma pessoa tão inteligente, por quê? O que está travando? Ou então já tive alunos que eram excelentes, que quando iam fazer a prova do teste para uma coisa importante como imigração, como um doutorado, uma bolsa fora, eu não conseguia entender por que o cara não passava. Porque o cara tinha a base. Então, assim, às vezes está para além dessa questão de comer livro e de se preparar estrategicamente e objetivamente para uma prova. E é isso que a Daniela vai trazer para a gente aqui hoje. Eu espero que vocês consigam aí aproveitar. Exatamente. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é a gente olhar para a linguagem. Ela tem um papel super importante na constituição de quem nós somos. Ela é o espaço pelo meio do qual nós nos comunicamos, nos expressamos, nos inserimos no mundo, nos inserimos na vida. Primeiramente, nos inserimos na nossa família, e Uhum. depois na sociedade e depois no mundo, conforme a gente vai ampliando a nossa noção, né, de pertencimento à comunidade mundial. Então, olhando para a linguagem, a gente percebe que ela oferece esse espaço para a gente se constituir enquanto pessoas, enquanto seres que interagem, que se relacionam por meio dessa linguagem. A linguagem é um campo muito amplo. Então, nós nos comunicamos, ela tem aspectos múltiplos. Então, nós nos comunicamos por meio de idiomas, por meio dos nossos gestos, por meio do nosso corpo, com a dança, por exemplo. Que mais? A música, a produção textual, a produção artística, né? Produção escrita. Então, olha quantas ferramentas nós temos. Então, olhando para os idiomas, cada idioma ocupa um espaço diferente dentro de nós e desperta emoções e sentimentos diferentes também. Então, como o conhecimento é construído? Ele é construído de forma objetiva. Então, tem a parte linguística, né? A estrutura da língua, o vocabulário, a gramática, isso é importante também. Também, mas não é só isso, né? Tem as questões, os aspectos históricos dessa língua, como ela surgiu, qual foi o povo que usou, qual foi a questão cultural envolvida nessa língua, quais são as questões culturais, sociais, políticas, e por aí vai. Ela vem imbuída de um novo ethos, de uma nova maneira de se aliás, não nova, uma maneira diferente de você se posicionar perante suas crenças, costumes, valores, hábitos. Então, Isso entra, né? isso Essa tudo herança, ela entra. impacta. Exatamente. Tudo isso impacta quando você toma contato com uma língua. Percebe? Sim. É muito mais amplo. Então, e esse espaço que é a linguagem, ele permite que a gente, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, permite que a Uhum. gente tome consciência da noção desse si mesmo, desse quem você é. Quem Que, sou eu, né? exatamente, quem sou eu. E essa noção, ela não é fixa, né? A cada novo instante, a cada novo dia, as nossas escolhas vão dizer quem nós somos. Tanto as escolhas lexicais, você escolhe usar uma palavra ao invés de outra, né, para se expressar. Ela vai dizer quem você é. Você escolhe usar um gesto em detrimento de outro, também vai dizer quem você é. Então é um conjunto e é importante olhar para todos esses aspectos. Esse é o olhar sistêmico.
ele não olha só o ensino, a aprendizagem da gramática, por exemplo, ou do Uhum. vocabulário. Ele olha Uhum. você inteiro, inteiramente se relacionando com todos esses aspectos culturais, emocionais, sociais, políticos, históricos. Percebe? Uhum. Sim. Por exemplo, Janete no Brasil falando em português. Perceba-se. Janete nos Estados Unidos falando inglês. Janete falando em francês lá em Paris. É. Até E a sua aí? expressão do rosto muda, né? Muda tudo, né? Sim, o tom da voz, os gestos, você incorpora tudo isso, né? E deixa Uhum. transparecer. Isso transborda, vai além. Então, tem aqui, eu até escrevi na divulgação, né? Cada Uhum. idioma ocupa espaços diferentes e desperta emoções e sentimentos diferentes dentro de nós. Então, é muito importante perceber que espaços são esses, que emoções são essas, que sentimentos são esses. São positivos? Então, eles vão contribuir para o seu sucesso na comunicação, nessa inserção no mundo. Se eles não forem positivos, eles vão contribuir de forma negativa para o seu fracasso. Então, é importante olhar para todos esses aspectos, percebe? Sim. E se você me permite, Daniela, eu não sei como é que tá nosso tempo aí, mas até mesmo não só uma língua. Eu vivi a França, né? Foi o meu primeiro intercâmbio, eu fui para a França, depois fui de novo à viagem e tal. E aí, 2018 foi a primeira vez que eu fui ao Canadá. Eu vi outro francês. Então, o francês da França é uma coisa, o francês do Canadá é outra coisa. A vivência dos brasileiros que estão no Brasil, indo para uma aliança francesa num sábado para relaxar, para pensar em literatura francesa, para pensar em perfume Chanel, é diferente da vivência de uma pessoa que está em Montreal, ralando, trabalhando numa loja, numa coisa, tentando dominar aquela língua para conseguir uma condição de vida melhor, para conseguir se inserir naquele país. São perspectivas completamente diferentes, embora seja a mesma língua, né? Exatamente, porque a condição social é outra, o contexto é outro, né? Eu falo bastante no livro a respeito do contexto do intercâmbio, como ele é mais, vamos dizer, potencializa tudo que a gente vive nessa outra língua, né? Fica a flor da pele. Tudo que acontece. Quando eu estive em intercâmbio em Sydney, eu brincava que eu estava dentro de um filme, porque era tudo muito intenso, né? A gente percebe tudo diferente, tudo. E esse diferente, ele dá uma sensação de incerteza maior, né? A gente sabe que a vida é incerta, né? Não se pode tentar controlar tudo e todos. Temos uma certeza da incerteza. Então, eu trago até Morin para essa discussão, porque ele traz muito isso. Até ele fala como viver em tempos de crise, né? As crises, elas aumentam essa incerteza que a gente já tem a respeito da vida. E tem tudo E é a ver com o momento que a importante. gente está vivendo agora, por exemplo, também, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que quando você está ali no seu país, na sua casa, há muitos anos, com aquela vizinhança, aquelas mesmas ruas, as mesmas árvores, o mesmo pão, você tem uma sensação de certeza, que não é real, mas ela te dá essa sensação. E quando você sai dali, você perde tudo, você fica sem chão, você tem que começar, Exatamente. né? Aí você vai ter que olhar para outras coisas, porque você perdeu ali aquele berço, né? Aquela sensação de segurança que você tinha, tudo aquilo, tipo, ruim. E de repente você abre o chão, você tá numa situação completamente diferente, tendo que se acostumar absolutamente com tudo, né? Exatamente. A gente sai de uma situação do conhecido para ir para o desconhecido. Isso. E é importante estar aberto e olhar para o desconhecido, né? Por exemplo, pensando nas línguas, né? Nos idiomas. Tem uma frase aqui que eu gosto muito de refletir sobre ela. É do professora doutora Silvia Molloy. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela fala assim: cada idioma tem seu território, seu tempo, sua hierarquia. Então, olha como
é importante a questão do território. Então, esse espaço que a língua ocupa dentro de você, e você nunca olhou para isso, nunca percebeu. Todas as línguas. O seu tempo. Então, o tempo que você vai levar para aprender uma língua não é o mesmo tempo que você vai aprender a outra língua. Isso é um Isso. fato. Cada língua tem o seu tempo. E a sua hierarquia. Muito interessante eu ler essa palavra hierarquia, porque apesar de não ser uma filósofa da visão sistêmica, ela traz essa questão bem forte. Então, o que seria hierarquia? Pensando nas línguas, bom, hierarquia, no geral, quem veio antes tem mais força, em qualquer contexto. Veio antes, tem mais força. Quem veio antes, está primeiro lá na empresa, você chegou depois, aquela pessoa tem mais força. O aluno que está antes, o aluno novo que chega, o que chegou primeiro tem mais força. Então, a língua é a mesma coisa. Qual foi a primeira língua com a qual você teve contato? A língua que te inseriu na sua família e depois na sociedade e no mundo. Essa É a sua nossa língua nativa, né? Exato, a língua nativa, a língua materna, é a língua com a qual a gente tem o primeiro vínculo. Então, ela é a língua que atua com mais força sobre nós. Não adianta querer brigar com isso. Isso é um fato, né? Ela Aceita vai que dói acontecer. menos, né, Dani? Isso, ela tá ali, ela tem mais força sobre você. A língua estrangeira, ela vai vir depois. Então, ela atua de uma forma menos impactante, vamos dizer, nas suas emoções, no seu ser. Então, por exemplo, a segunda língua estrangeira já é menos que a primeira. É sempre essa escala de hierarquia, quem veio antes, percebe? Então, a gente traz esse olhar sistêmico, a gente pode trazer para qualquer área da vida, né? Para qualquer relação, a gente olha para as relações de uma maneira ampliada, percebe? Então, existem filósofos que nem eu trago muito o trabalho com constelações familiares de Bert Hellinger. Ele atuou na área no setting terapêutico. O Edgar Morin também traz esse olhar sistêmico, porém, ele traz olhando para a vida. Ele é sociólogo, antropólogo e traz todo esse conhecimento para a gente olhar para a vida, para a educação, para a política, para a gente evoluir enquanto humanidade. Então, ele também tem um trabalho muito bonito e eles dialogam, né? Nem sei se eles se conheceram, mas eles dialogam. E é esse pensamento que vai nos auxiliar a lidar com toda essa crise. A gente não excluir nada nem ninguém, a gente incluir, a gente observar esse equilíbrio de trocas nas relações e a hierarquia. Então, olhando para esses aspectos múltiplos na linguagem, a gente percebe, como diz Morin, o conhecimento é construído de forma objetiva. Então, é importante também a gente estudar vocabulário, gramática, contextualizar a língua estrangeira, né? Estar a par desse sistema linguístico. Porém, a gente não pode esquecer que o conhecimento é construído também subjetivamente. Então, o nosso subjetivo, qual é a emoção que vem, qual é o sentimento que vem quando eu estou em contato com essa língua, com esse povo, com essa cultura, com a sociedade, né? E perceber qual é a trava, qual é a dificuldade ou não, né? Qual é a força que ela me traz para a vida, para os meus objetivos, para os meus projetos. Então, esse exercício eu elaborei exatamente para a gente conseguir acessar esse espaço, esse lugar dentro da gente para perceber o que emerge. É incerto, ninguém sabe. A gente vai descobrir quando a gente experimentar. Percebe? Quer começar? Vamos? Vamos começar então? Vocês estão preparados para começar o exercício? Vamos nessa? Alguém ficou com alguma dúvida? Daniela vai guiar o exercício. Vocês precisam só se concentrar aí para prestar atenção nas perguntas que ela vai fazendo e realmente tentar focar
nisso. Se você está com alguma distração de televisão, ou se você pudesse isolar um pouquinho num quarto, não sei se vocês conseguem, mas vamos tentar nos concentrar aqui nesse exercício. Isso. Então, eu vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente, desencostar da cadeira, do sofá, de onde vocês estiverem sentados. Fiquem numa posição que você fique confortável, mas não fique encostado, tá? Fechem os olhos e coloquem as mãos sobre o colo. Agora eu vou pedir para vocês exercitarem um pouco da respiração. Então, inspirem profundamente, pode contar até 4, segura um pouquinho e expira. Tranquilamente. Mais uma vez. Esse exercício ajuda a ter presença. Mais uma vez, inspirando profundamente, expirando tranquilamente. Quando a gente respira, a gente relaxa, se tranquiliza. Agora eu vou pedir para vocês começarem a perceber o corpo de vocês. Se existe alguma tensão, algum ponto de tensão no seu corpo. Respirando e percebendo. Quando você perceber esse ponto de tensão no seu corpo, envie o oxigênio que você está respirando para lá, para dissolver esses pontos. Relaxe. Agora pode manter a respiração normal e vá percebendo o ambiente ao seu redor. Você percebe os sons, percebe algum cheiro, a temperatura na sua pele. E agora vá percebendo uma parte do seu corpo onde você sente conforto. Foque a sua atenção nessa região. Agora eu vou pedir para vocês visualizarem na frente de vocês a língua estrangeira. Se você tem contato com mais de uma, podem ser as 2, as 3. Olhe para a língua estrangeira, visualize ela na sua frente. Veja qual é a representação que surge. Qual é a imagem? Quais são as informações que vêm? Algum cheiro? Alguma sensação no corpo? Alguma emoção? Algum sentimento? Até mesmo alguma palavra? Alguma história? Registre essas informações. Agora, nós vamos observar a respiração novamente. Respire mais uma vez profundamente e solte. E vá percebendo atrás de você, do seu lado direito, colocando a mão direita sobre o seu ombro direito, o seu pai. E atrás de você, colocando a mão esquerda sobre o seu ombro esquerdo, a sua mãe. E atrás deles, os seus avós paternos, maternos e toda a ancestralidade da sua família, que permitiu que você chegasse até aqui. Traga essa força, sinta essa força com você agora. Do seu lado direito, você vai perceber a sua essência. Ela traz o desejo da sua alma. Do seu lado esquerdo, você vai perceber a sua língua nativa, a sua língua materna,
A primeira língua com a qual você se inseriu no mundo. E agora você vai olhar mais uma vez para a sua língua estrangeira. Como é olhar para ela agora, com todas as outras forças atuando em você? Perceba as informações, sentimentos, imagens, cheiros. Se vem uma história, uma palavra. E agora eu vou pedir para você respirar fundo mais uma vez. E voltando devagar, pode mexer as mãos, sentir os pés no chão. Pode mexer o corpo, a cabeça. Se quiser espreguiçar, espreguiça. Todos bem? Podem ir voltando aos pouquinhos, abrindo os olhos. Todos bem? Tudo ótimo. Acompanharam? Foi bem, Janete? Sim, Sim. totalmente diferente. Né? Vi mais coisas. Ah, é? Apareceram. Maravilha. Quero saber, agora vocês me contem. Como foi para vocês fazer essa experiência? Foi a mesma sensação olhar para a língua estrangeira no primeiro momento e no segundo? Foi, Janete? Para mim, então, é engraçado que dessa vez eu vi primeiro o francês. Uma coisa que eu observei foi que eu vi realmente, quando eu tentei visualizar as letras, a fonte que eu vi do francês era uma fonte mais rococó, mais formas redondas. E quando eu vi o inglês, English, escrito assim, era uma coisa reta. Então foi foi diferente da última vez, que eu não tinha percebido isso. Quando eu vi escrito, me veio isso num primeiro momento. Então, e depois da segunda vez, quando você pediu para voltar e pensar em histórias, quando eu pensei na língua francesa, eu pensei no sul da França, eu pensei naquele inverno que não é inverno, que você tá ali, que é praticamente um outono, e aquele Mediterrâneo maravilhoso. E eu acho que para mim a francês é muito isso, assim. Já o inglês é mais objetivo, tipo, mais trabalho, mas é o que você precisa falar inglês, porque senão você tá fora de um monte de coisa, você tá, é prático. Para mim, o inglês é assim a maneira que eu vejo. É muito uma ferramenta muito prática de trabalho, de inserção no mundo de tudo, mas que não tem que exatamente que estar ligada a uma paixão ou a prazer. Entende? Para mim foi assim. Vamos ler aqui, ó, o pessoal falando que foi diferente. A Paty falou assim: Paty Araújo Generoso. Foi ótima, foi relaxante, um contato com a língua de uma forma muito diferente. Sim. Cláudia, foi diferente. A Bárbara Aires, consultoria. Minha irmã, beijo. Ela falou assim: foi diferente, me senti bem mais forte depois de ter o contato com a ancestralidade, com a minha essência e com a língua materna. Então, a gente percebe nos exercícios que olhar diretamente para a língua estrangeira, né, para esse lugar, para esse espaço diferente dentro da gente, ela traz essa incerteza, uma insegurança, muitas vezes, né, para muitas pessoas. Não vou dizer que é para todo mundo. Quando olhamos no segundo momento para essa língua, conscientes, né, a tomada de consciência que eu falei, conscientes da nossa força, da nossa ancestralidade, da nossa língua materna e da nossa essência, que é o desejo da nossa alma, o nosso objetivo, né? Nosso sonho, a nossa vontade firme, atuante. A língua, ela consegue tomar outra proporção na nossa vida, né? Então, ela não é mais um desafio tão grande ou um espaço que dê tanta insegurança assim. A gente percebe que a gente também é forte, que a gente tem outras forças atuando e nos ajudando, né? Foi bem interessante. Eu também fiz esse exercício, né, comigo mesma,
porque o que eu faço eu aplico em mim, sempre, né? E foi interessante, porque a minha relação com a língua inglesa sempre foi, assim, muito gostosa. Eu sempre curti o inglês, desde pequenininha. Então, quando eu olhei para o inglês, foi tão interessante. Eu vi um senhorzinho, assim, mais forte. E esse senhor, eu olhava para ele, eu via muita sabedoria. Nossa, que senhor inteligente. Parecia um filósofo antigo, sabe aquelas fotos antigas? Eu vi um senhor muito inteligente. E eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, que bacana. E de repente eu senti que ele integrou em mim. Então, e eu sempre me senti muito à vontade falando inglês. Sempre. Algo que me trazia mais conforto falar em inglês numa apresentação do que falar em português. Eu não ficava tão nervosa quando eu ficava para falar em português. Em inglês eu sempre preferia. Eu me sentia mais segura. Então, olha como faz total sentido, né? Então, esse senhor tá aqui comigo, o inglês mesmo. Foi muito legal. Aí, quando eu imaginei o francês, isso foi no primeiro momento, né? Aí, quando eu olhei pro francês, eu vi um senhor também. Então, olha como é legal. Isso eu remeti à questão histórica, né? O francês é uma língua antiga, assim como o Sim. inglês, né? O português é uma língua mais nova. Então, para mim veio bastante essa questão histórica. E o senhor francês era muito fino, muito chique. Ele estava todo chique. Cartolinha, aquela... tipo de uma bengala. Não é bengala. Olha, foi muito interessante. Aí ele deu o braço assim para mim e fomos passear. Ele fez assim, eu peguei no braço dele assim. Sabe, antigamente, quando as mulheres andavam assim com os Sim, homens? sim, que E eu imagem fui dar legal. uma volta com ele. Que Foi legal. muito legal. Foi muito legal. Então, eu realmente eu tô gostando, tô adorando, tô curtindo aprender francês. E é prazeroso para mim. Eu tô dando um passeio mesmo, assim, pela língua e tá sendo muito bacana. Então, é Que importante gostoso. olhar para cada um. Como é olhar para essa língua? O que vem para você? Deixa eu ver aqui a Bárbara falando. Depois disso, o inglês ficou bem pequeno. E antes era um homem bem grande. E virou um brinquedinho, bem pequeno. Então, olha só. Nossa! Super interessante. Super interessante. Muito bacana. Quem mais quer compartilhar o que sentiu antes e depois, o que viu? Quais foram as informações que vieram? Olha, a Deixa eu Salete ver. comentou aí. Quer ler, Janete? Ao entrar em contato com a minha ancestralidade, senti leveza e segurança com relação à língua. Nossa, que maravilhoso. A Com a língua língua estrangeira. estrangeira. Um beijo, Salete, linda, minha mãe. Maravilhosa. Quem mais? Compartilhem comigo, Rosiane, pessoal. Tem conexão de alma com este inglês. Uau! Sim, sim. Eu, né, Rose? E você, como foi para você, Rose? Francês chique é a sua cara. francês tem Não carrega muito tem. essa coisa. Mas você tem a realeza, você tem o Rei Sol, não tem como escapar disso, né? Não tem. Não tem. Muito interessante. E a Janete, antes da gente fazer essa live, eu propus que a gente fizesse um encontro e eu fizesse só com ela, né? Pra gente ver como que ia emergir a coisa. E aí, Janete, foi igual? Ela fez hoje Não, de não novo. foi. Você fez hoje de novo, né? Fiz hoje de novo, mas E vieram aí? coisas diferentes, assim, porque eu me emocionei muito. A Dani me deixou chorando rios, litros, nesse Eu dia. não. Eu não. Fui eu não. Mas, assim, eu me emocionei muito porque o francês, para mim, é uma língua de luta, né? Eu tenho toda essa coisa de. Eu acho que o francês carrega, assim, essa coisa da etiqueta, né? Dos bons modos. Também uma coisa muito
da liberdade, por conta do combate à realeza, por conta da Revolução Francesa. Então, acho que tem tudo isso que vem junto, da revolta do povo que vai lá e que age, tudo, eu acho que tem tudo isso. É, e assim, pessoalmente, para mim, é uma língua de luta, porque o francês sempre representou para mim a possibilidade de dar saltos na minha vida, pessoal, profissional. E isso tudo veio à tona, eu morri de chorar, porque eu nem lembro mais o que eu tinha visto no começo, quando colocou o francês. Eu fiquei na dúvida do Ah, francês eu e do anotei, inglês. posso falar? Pode falar, Eu Dani. Explica você anotei. aí. Ela falou que veio a liberdade, né, Isso, Janete? E acesso à isso, cultura, isso. primeiro. Foi, foi isso. Aí depois que veio a finesse, a etiqueta, a elegância, a arquitetura, né? Mas em primeiro No lugar, a primeiro liberdade. momento. É. É. E aí, no segundo momento, veio a luta, a superação, a guerra, a força. Foi Uhum. muito lindo o exercício com a Janete. Vocês não imaginam. Então, Dani é depois só ficou a dizendo gente. que devia ter feito ao vivo, né, Dani? Eu falei, nossa, a gente perdeu essa oportunidade. A gente devia ter feito isso ao vivo, foi muito lindo. Gente, quando a gente se entrega ao exercício, deixa brotar o coração, nós somos muito beneficiados. Foi muito lindo. Ó, na hora o semblante dela mudou. Foi Né? maravilhoso mesmo. Muito E legal. chaves, né, se abriram, porque assim, falei pra Dani, eu me identifiquei com ela, porque eu sou a louca do autoconhecimento. Tudo que tiver, eu testo. Não testei nunca alucinógenos, essas coisas, nunca entrei nessa onda. Mas assim, o que Certo. você imaginar de leitura, de astrólogo, de coach, de terapia, eu pego tudo. Porque eu acho que quando a gente não se conhece, a gente desperdiça muito talento, fica patinando à toa, porque a gente não sabe para onde é que está indo, por que está indo. Então, isso é um desperdício de vida. Então, eu sou essa coisa do autoconhecimento. Para mim, eu já tinha tido contato com constelação familiar, assim, um pequeno contato, pouca coisa. Mas assim, o exercício com a Dani me trouxe uma explicação, porque a gente falou também de questões profissionais. Né? E ficou muito claro porque em 2018 eu tive que definir com o que eu ia trabalhar. Porque quem trabalha em internet não pode ser faz tudo. Você tem que ter um nicho, então você não vende para ninguém. E aí, nessa época que eu tive que decidir um nicho. Na época, eu dava aula de inglês, eu dei aula de inglês também. E eu acabei escolhendo o francês e acabei escolhendo um nicho muito específico, que são das pessoas brasileiras que estão imigrando para o Canadá. São pessoas que estão buscando novas oportunidades nesse país, um país de primeiro mundo que oferece uma qualidade de vida, e essas pessoas estão saindo de uma situação A e elas estão indo para uma situação B, que elas esperam que seja melhor, e elas estão tentando conseguir um lugar ao sol naquela terra nova, com aquelas pessoas estranhas, muitas vezes tendo que começar do zero. Era advogado, era médico no Brasil e depois vai ter que ser um vendedor de loja, trabalhar num call center um tempo, ou então depois, no lugar de ser enfermeiro, vai ser assistente de enfermeiro, porque o começo não é fácil. E aí eu escolhi essas pessoas, né, como nicho. Eu quero ajudar esses brasileiros que estão em Montreal, no Canadá de modo geral. Eu quero ajudar essas pessoas a pegarem esse diploma na mão e darem entrada nesse processo para fincar o pé nesse país que elas querem. E a gente acabou descobrindo com a Dani nesses exercícios que isso tem tudo a ver com a minha história. Isso foi fantástico. Esse clique eu não tinha essa clareza disso. Eu não sabia, né? Não tinha feito a conexão. Então foi muito rico. É como se a gente ligasse um fiozinho que sai do coração e vai para a mente, né? Ligasse os dois, o da mente e o do coração. Porque tá ali, essas informações estão todas dentro da gente. E Às elas vezes a gente não passam entende, né? de Não geração tem para clareza. geração. Exatamente, a gente não tem clareza. Então, exercícios como esse, eles nos auxiliam a diagnosticar nossas dificuldades, a ter clareza, a encontrar soluções.
e também para desenvolver equipes, por exemplo, em empresas. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, essa tomada de consciência do si mesmo, né? De quem você é, da sua história, e por meio da sua ancestralidade, você traz muitas informações aí dentro de você e você pode, nem imagina, né? Que podem te auxiliar ou também podem estar te, de alguma forma, dificultando o caminhar. Então, é bom olhar para essas questões, se permitir, né? Aqui no meu livro, na página 86, tem a representação que eu fiz. Dá para vocês lerem? Sim, parece um teatro, um palco e tem as luzes. E aqui tem os temas. Então, eu fiz essa pesquisa da Constituição de Identidade no contexto de intercâmbio. E esses foram os temas que surgiram, que emergiram quando eu conversei com as pessoas que os meus participantes. Então, uma fez um intercâmbio em Genebra, a outra pessoa nos Estados Unidos, e eu também pesquisei a minha experiência em Sydney. Então, os temas foram busca, então, busca por um sonho, busca por aprimoramento. Estamos sempre buscando, né? Imersão, então era um contexto de intercâmbio, foi bem pertinente emergir a palavra imersão. O pertencimento. Então, para onde eu, né? Como fica essa questão do pertencimento? Eu saí da minha pátria-mãe, eu fui para outro lugar, será que eu não pertenço aqui? Aí, quando eu volto, eu não pertenço mais à minha pátria-mãe? Como ficam essas questões? E o autoconhecimento. Então, a partir daí, eu sempre também fui uma pessoa que busquei o meu autoconhecimento, né? Busquei me compreender melhor para poder me desenvolver e poder compreender melhor o mundo ao meu redor, a vida. Então, é muito importante. E a partir esse livro é uma adaptação da minha pesquisa de mestrado. Então, a partir de lá para cá, é só o que eu venho buscando mais e mais, porque o conhecimento e o autoconhecimento nunca se esgotam. Quanto mais a gente amplia a nossa visão perante nós mesmos, o mundo, a vida, os nossos projetos, objetivos, mais a gente consegue entrar na fluidez desses movimentos, né? Eu quero ler aqui, ó, a Cláudia deixou o feedback dela e a Paty também. A Paty falou que já comentou, mas agora ela se sente mais capaz de aprender uma nova língua. Sinto agora bem mais possível aprender. Nossa, que legal, que maravilha. Paty. Fico muito feliz por você. Então, travas aí destravando. E a Cláudia, vamos ver. Sente dor e arder nas costas do lado esquerdo, antes de colocar os pais. Então, parece que você já estava sentindo a ancestralidade vindo, né, Cláudia? E quando eu coloquei eles também. Então, dor e arder. Então, mostra que tem alguma coisa aí incomodando. E quando olhava para o inglês, só via dinheiro. Eu vejo dinheiro também. Que legal. Depois dos ancestrais, a dor diminuiu. Ah, interessante. Mas quando olhei para o inglês, tudo ficou escuro. Então, é uma pista, é um sinal de que tem alguma coisa aí, né? Vamos tentar entender. Percebe, Cláudia, que esse movimento, essa experiência que nós fizemos agora, ela vai ficar atuando, agindo sobre você por um bom tempo. Então, perceba os sinais, perceba como você vai sentindo as informações que vão vindo para você nesses dias. Sonhos, tá? E vai percebendo que o seu sistema, o seu corpo, o seu coração vai trazer as respostas para você. Mas é muito importante essa informação. Eu conheço a Cláudia e ela me diz que ela tem bastante dificuldade de aprender o inglês mesmo. E aí isso veio do escuro, né? Incrível isso. Olha só. Que interessante. Ficou tudo escuro. Muito legal. Lidiane, eu sou travada. Acredito que nunca irei conseguir aprender uma segunda língua. Lidiane, você fez o exercício? Como é que foi para você? Qual foi a informação que emergiu? Vamos entender qual que é a trava. Então, muito legal. Estou muito feliz que vocês fizeram o exercício.
e se permitiram olhar, né? Não é A fácil gente, olhar para dentro. a Perdi. gente vai deixar gravado, Lidiane, se a gente conseguir, né? Isso. Eu vou deixar gravado, então você pode fazer o exercício do começo. Acompanha com a Dani, ela fez o exercício todo guiado e talvez isso te dê alguma clareza no fim, né? A gente não vai estar aqui para comentar, mas você consegue fazer sozinha também assistindo a gravação. Isso. E pode deixar um comentário, a sua pergunta ou o seu feedback sobre o exercício, como foi para você. Pode deixar escrito lá no meu Instagram, tá? Ah, é, pronto. Daí você pode ter um contato com ela, E- apesar de já ter terminado a live. Isso. Eu tenho uma pergunta, Dani. No Sim. caso da Cláudia, que ela partilhou essa coisa, tipo, ela viu uma luz que era escuro, ficou escuro em inglês. Eu, assim como ela, associo muito ao dinheiro. Para mim, inglês é dinheiro. Eu vejo isso. Assim, não sei se é porque eu estou nos Estados Unidos também, e essa vibração do dinheiro aqui ela é muito forte. E você me falar disso, de como a língua transforma, e de como eu nunca quis vir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos aconteceu na minha vida. E eu me sinto transformada. A minha visão de dinheiro mudou depois que eu vim para os Estados Unidos. É muito maluco isso. Eu sou outra pessoa do jeito que eu penso sobre dinheiro. Ela trouxe ali a questão do dinheiro. Você viu uma luz escura, você viu dor. O que ela pode fazer a partir daí, Dani? Ela Com precisa essas se informações? observar. Ela precisa se observar, porque eu não posso dizer para ela o que é essa dor dela. Entende? Porque o que é uma dor nas costas de uma pessoa, na outra, representa outra coisa. Então, é Entendi. algo que tá dentro